Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Vocês acharam que eu iria deixar essa quarta-feira, noite de Natal, sem uma história pra vocês? Vocês se enganaram profundamente. Essa história foi uma história exclusiva, escrita para o podcast. Espero que vocês gostem. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror especial de Natal. Submundo Terror. Em cidades pequenas como a minha, que não podem contar com um quartel do Corpo de Bombeiros próprio, nosso trabalho voluntário é importante. Na época das festas de fim de ano, esse trabalho é ainda mais necessário. São acidentes com fogos de artifício, churrasqueiras operadas por pessoas embriagadas, pessoas perdidas nas matas à procura de um pinheiro. A tragédia é sempre criativa, ano após ano. Mas nada me preparou para o plantão deste ano. Por não ter família, sempre me senti confortável trabalhando durante as festividades. O galpão onde os plantonistas voluntários ficam é sempre cheio de vozes e companhia e camaradagem. Não há como estar sozinho lá. E por estarmos no alto da colina norte da cidade, a vista dos fogos e das luzes da cidade é linda. Algumas famílias costumam vir aqui. Algumas trazem ceia pra gente. É muito melhor do que ficar sozinho em casa assistindo especiais na TV. Mas este ano foi um ano atípico. Se eu estivesse mais atento, perceberia que seria um Natal atípico. A gente é condicionado a não ser supersticioso. Talvez, se eu desse ouvidos à minha intuição, saberia que essa noite seria diferente das outras. Preciso dizer logo o que aconteceu. Era pouco antes da meia-noite. Algumas pessoas já disparavam fogos pela cidade. De onde olhávamos, eu e meus 3 companheiros plantonistas víamos primeiro um flash de luz e segundos depois o som chegava, distante, mas ainda ensurdecedor. Os cães abrigados no galpão estavam agitados como sempre, por causa dos fogos, é claro. Daniel, o mais novo de nós, abriu uma garrafa de vinho, mesmo sabendo que era proibido, e tentava acalmar os cães. Eu estava na frente do galpão olhando as estrelas. Era raro termos uma noite de Natal com céu claro. E o céu estava verdadeiramente lindo. E a velha cidade brilhava lá embaixo em cores diversas. Poucos carros ainda transitavam nas ruas. Foi quando reparei um brilho incomum na floresta, próximo à rodovia. Torci por um tempo para que estivesse errado, mas a presença de fumaça confirmou um incêndio florestal. Não estava fora de controle ainda, mas eu sabia que passaríamos a madrugada toda para controlá-lo. Quando me voltei para o galpão, Eric já estava vindo me avisar do incêndio, que foi reportado pela polícia através do rádio. Corremos e nos enfiamos no caminhão. Não ia ser uma noite fácil, pensei, mas não tinha ideia ainda de como seria estranho. Chegamos em 6 minutos ao local do incêndio. Se eu desse atenção à minha intuição, já teria percebido, mas resolvi ser racional. Quando entramos na clareira, o fogo já estava apagado. Aquilo não fazia sentido. Se não houvesse fumaça e brasas por todos os lados, acharíamos que este era o local errado. Não havia sinal de tentativas de controle do incêndio. Era como se ele apenas tivesse resolvido se apagar, como se sentisse que seu propósito já havia sido concluído. Meus companheiros estavam atônitos, silenciosos. Comecei a procurar. Vocês sabem, eu tenho um olho muito bom para essas coisas. Mais de 10 anos como voluntário, você aprende coisas. Eu já estava com a lanterna nervosamente procurando na escuridão. Queria achar o ponto de ignição. Às vezes é uma fogueira esquecida acesa. Às vezes é um raio. Mas sempre que acontece nessa época, eu suspeito de fogos de artifício ou balões. E quase sempre estou certo. Mas as coisas não estavam se encaixando. Não parecia que o fogo se alastrou. Era como uma explosão. As árvores não queimaram suficientemente. Todo o dano ficou contido num raio de 50 metros. Era simplesmente estranho. Comecei minha caminhada em direção ao centro da clareira. Os companheiros apenas observavam, porque me acham metódico demais. Pisei em um tronco e perdi o equilíbrio. Para a diversão deles, é lógico.
Vi que suas risadas foram diminuindo na medida em que perceberam que ao meu lado havia um corpo carbonizado. Estava nu. Retirei minhas luvas de couro e calcei luvas de borracha para inspecionar antes de avisar a polícia. À medida que meus companheiros se aproximaram, a luminosidade de suas lanternas se somaram à da minha, e pudemos perceber que era uma garota jovem. Parte da pele dela, que foi poupada pelo fogo, mostrava uma tatuagem delicada de um cervo. Eu sabia que aquela era a filha mais velha daquele casal de poloneses que tem um café na esquina da principal com a Roosevelt. Mas escolhi não dizer nada. Daniel me chamou a atenção com uma piscada de lanterna. Havia mais um corpo. Como nosso primeiro achado, era também uma garota jovem. Estava nua, exceto por algumas correntes finas de ouro em torno do tornozelo. Antes que eu pudesse examinar, Daniel estava me informando que havia outro corpo, e outro, todos de meninas jovens. Quero dizer, os que eram possíveis identificar, porque alguns estavam mais queimados do que outros. Não era o tipo de coisa que eu gostaria que acontecesse a uma família na noite de Natal, mas aparentemente, metade das famílias da cidade teria que passar a madrugada no necrotério reconhecendo suas meninas. Para mim, era um mistério, porque contamos 52 corpos, dispostos praticamente em círculo em torno da clareira. E eu estava com um pressentimento muito ruim quando percebi que ainda não havíamos chegado ao centro. Eric conversava agitadamente com Alice, a plantonista da polícia, pelo rádio, se utilizando de uma infinidade de figuras de linguagem, talvez por saber que ela tem uma filha de 19 anos que pode ou não estar aqui. Eu me desligo do diálogo e vou me aproximando do centro. Minha lanterna sabe exatamente para onde apontar, e eu ando naquela direção, antecipando 1 milhão de horrores. Nunca me senti assim. Tropeço em vasos quebrados, pequenas facas, pedaços chamuscados de seda. Nada fazia sentido em como aquela clareira havia queimado. Por quê? Eu tenho certeza absoluta que vi algo se mexer no centro da clareira, numa pilha de pedras e troncos que pareciam o ninho de alguma criatura ancestral. Eu vi se mover. Fui desacelerando meus passos porque tinha medo do que eu encontraria. Eric gritou meu nome, e eu senti meu estômago se revirar, como se derramassem água gelada em mim. Perguntei o que era, e ele perguntou se eu removi o primeiro corpo que encontramos do lugar. Claro que não, eu disse. E ele perguntou, então, onde está? Daniel, numa voz histérica, também disse que um outro corpo havia desaparecido. Eu sabia que aquilo não fazia sentido, mas por um momento não me importei. Ajoelhei no centro da clareira e retirei um embrulho cuidadoso de couro do topo da pilha de pedras. Ele se movia, e eu sabia o que havia dentro. Mas ainda assim, ver foi uma surpresa. Havia um bebê recém-nascido ali, ainda recoberto com líquido amniótico e sangue. Ele esperneava, se movendo sem coordenação, sem emitir nenhum som. Naquele instante, os fogos começaram a estourar no céu sobre a cidade. Havia uma estrela muito mais brilhante sobre a gente, uma que nunca esteve lá. Era como o olho de Deus irado. Eu enrolei a criança o mais firme que pude, apertei contra meu peito e disse a meus companheiros que precisávamos fugir dali. Gostaram da história, seres do submundo? Um pequeno presente meu a vocês nessa bela noite de Natal. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de mostrar a todos os seus amigos. Boa noite e bons pesadelos.